Por favor, sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 5. Colossenses 4, versículo 5. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse texto tem duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, que o Paulo dá um conselho para nós, para que a gente fique atento às oportunidades. Deus, eu realmente acredito muito nisso, que durante o nosso dia, durante nossa caminhada do nosso dia, nas 24 horas do nosso dia, Deus, ele vai criar oportunidades para nós. Às vezes nós não estamos atentos, às vezes nós deixamos passar, às vezes nós perdemos, mas constantemente Deus cria oportunidades. E se nós entendêssemos de fato o que o Paulo diz lá em Gálatas, quando ele diz que nós devemos andar no Espírito, nós vamos aproveitar melhor as oportunidades que Deus nos dá durante o nosso dia. E a Bíblia diz que a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. Jesus, quando se referiu aos discípulos, ele disse que nós seríamos o sal da terra. Então, a nossa palavra com sal, eu sempre pensei nisso, que o sal, ele dá sede. E se você come uma comida muito salgada, você vai, principalmente à noite, você vai acordar na madrugada para poder tomar água. E se nós tivermos a nossa palavra temperada com sal, nós vamos salgar quem nos ouvir, e essas pessoas vão ter que beber das águas que é o Senhor Jesus. Mas às vezes nós oramos a Deus e nós não sabemos de fato que Deus pode responder. Tem um irmão aqui na igreja, gosto muito dele, e ele tem um gesto que é muito simbólico, muito profundo, e ele gosta de esfregar as mãos. Todos sabem quem é o Josué. Ele faz assim, é um negócio dele aqui. E eu achei uma referência bíblica para o gesto do Josué, pode dizer que o que ele faz é bíblico. Eu tenho um texto bíblico de verdade, o que ele fala está na Bíblia, o que ele faz está na Bíblia. O salmista diz assim: de manhã eu apresento a minha oração, fico aguardando. Em outras palavras, eu apresento e fico esperando. Josué já sabia desse texto, por isso que ele usa esse texto com as mãos. E hoje eu estava orando de manhã, eu disse: Deus, me dá oportunidades esse dia. Eu quero que o Senhor crie alguma coisa para mim. Me dá uma experiência, alguma coisa hoje, faça algo diferente na minha vida. Estava orando de manhã cedinho em casa, e aí de repente chegou meu irmão. Eu tenho 3 irmãos, e um é o mais duro para o evangelho, pensava eu. E ele chegou e eu desci para cumprimentá-lo, e ele falou para mim assim: cara, eu tô travado. Eu disse: travado? Ele falou: minhas costas, quando eu sento no carro, eu não consigo me mexer. Aí eu falei: é mesmo, cara? Ele falou: Aí tomei um café e subi. Quando eu subi pro meu quarto, o Espírito Santo falou comigo. Eu não disse exatamente isso, mas deve ter pensado: você é um abençoado. O Espírito Santo vai falar alguma coisa meio estranha. Eu disse: eu tô orando para Deus me dar oportunidade, e de repente chega o meu irmão com as costas travadas, e aí eu subo pro meu quarto para dizer: Jesus, me dá uma outra oportunidade. E eu senti o Senhor falar comigo: e aí? Aí eu falei: Jesus, tá bom, eu vou descer lá de novo, e eu vou esperar ele falar da coluna de novo. Quando ele falar da coluna, eu vou ministrar com ele. Tá todo mundo lá embaixo, eu vou ministrar com ele. Fala que fala da coluna. Eu pensei: Jesus, ele faz da coluna. E eu desci. Quando eu desci, ele olhou pra mim e falou assim: já viu aquele filme que você... É déjà vu que fala?
Eu veio a mesma cena e falava para mim assim, a minha coluna está travada. Aí eu falei, então é o seguinte, cara, quero orar por você. Quando eu falei, quero orar por você, ele virou as costas e disse, eu estava esperando isso, por favor. Aí eu falei, com licença, deixa eu colocar a minha mãozinha nas suas costas, gordinha. Em nome de Jesus, cura essa coluna. Que ele seja tocado pelo teu poder. Ele expulsa todo o mal. Pá! Eu amém. Obrigado. Aleluia. E aí eu aprendi uma coisa. Sabe o que ele mais queria? Que eu orasse por ele. Sabe o que ele mais queria? Que o poder de Deus tocasse nele. E muitas vezes nós colocamos a barreira e falamos, ele é duro. Ele é o mais duro, mas não é. Ele só queria que eu abençoasse ele. Eu pude ministrar ali junto com a minha mãe, meu outro primo, orar com ele, para o Senhor possa te curar, te abençoe, em nome de Jesus. Eu aprendi que Deus cria oportunidades. Deus cria oportunidades. Esse meu irmão chegou na Bahia, ele viu a igreja sendo construída, e o meu amigo que estava na igreja disse que ele olhou, se emocionou, chorou, e quando eu cheguei aqui, ele disse, eu vi o que Deus está fazendo na vida do rapaz lá na Bahia. De alguma forma, Deus está tocando o coração dele. E hoje foi a oportunidade de ministrar a presença de Deus sobre a vida dele. Eu quero dizer para você, tenha a palavra temperada com sal, porque Deus vai dar as oportunidades em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? Fica à vontade aí, irmão. Hoje de manhã eu acordei, aí levei as meninas para a escola, falei, bom, Senhor, me dá uma palavra para levar hoje à noite. E Deus me levou para 2 Reis 17, que eu convidar vocês para abrir. 2 Reis 17. Fala sobre o rei Oséias, rei de Israel, e o que acontece é que ele não fazia as coisas segundo o coração do Senhor. 2 Reis 17, 2. Fala assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era o líder da nação e ele não estava alinhado com o Senhor. E o que acontece no mundo espiritual, eu fiquei pensando, Senhor, se o inimigo atinge o líder, atinge o resto, né? Se atinge o pastor, atinge as ovelhas. Fiquei pensando nessas coisas, né? E aí o Senhor me levou assim, falando assim, Israel já vinha de sucessões líderes que faziam coisas más. Eu dei uma folhada atrás e falei, nossa Senhor, como o povo se corrompeu, né? Levantando altos, levantando líderes e esquecendo dos preceitos e das coisas do Senhor. E eles estavam indo por um caminho errado, era caminho de morte. No 17:2, ele fala assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. No 9 ele fala, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Eu fiquei atentada a os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. E aí o Senhor me levou para Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. 28:13.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eles tiveram a oportunidade de fazer isso. Por quê? Porque mais para frente no texto ele fala, eles tomaram as decisões, se eles tivessem confessado, o Senhor os livraria com certeza. O Senhor os alertou através de seus profetas. Em Provérbios 29, 18 fala: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. E eles não guardaram a lei. Eles tiveram a oportunidade de voltar, porque os profetas avisaram. Se você vê o texto mais para frente, em 2 Reis 17, no 13 ele fala: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos, não foram de um, foram de todos os profetas. E de todos os videntes, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e os que os enviei por intermédio dos meus servos, dos profetas. Ou seja, eles estavam indo para um caminho errado no primeiro passo. No segundo passo, o Senhor os advertiu através de seus profetas. Mas no 14 é o terceiro passo ao qual esse povo estava indo. Porém, não deram ouvidos. No 14 fala: porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Foi decisão deles. O Senhor adverte, mas a gente tem uma decisão a fazer. Ou endurecer o coração e seguir o seu caminho, ou atentar à voz do Senhor e seguir o caminho que o Senhor manda. Rejeitar os seus estatutos, a sua aliança que fizera dos seus pais, como também as suas advertências. Deixaram todos os mandamentos do seu Deus e fizeram para si 2 imagens de fundição. Quando a gente toma essa decisão de não ouvir a voz do Senhor, a gente pode ver isso bem lá em Romanos 2:5. Queria convidar vocês para abrir. O Senhor me levou a ler esse texto. Eu falei: Senhor, endurecer o coração. Cadê o meu Romanos? Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quando você dá as costas ao Senhor, é isso que está sujeito à pessoa. A manifestação do juízo é realizada sobre a vida da pessoa. Mas as sentenças em nossas vidas não são definitivas. O Senhor é misericordioso. Nada é definitivo. Pode haver sequelas, mas nada é definitivo. Mas o que eu percebi nesse texto de 2 Reis 17 é que a chave da vitória ela é encontrada lá no início do texto. Aquele que encobre a transgressão não vai prosperar. Mas aquele que confessa, a liberdade do Senhor livra. Ele livra. Essa é a chave. Então, todo o oculto, tudo aquilo que é escondido, repense.
Não deixa oculto. Mostre as claras para o Senhor vir com a cura dele e com a libertação. Amém? Eu vou ler Atos 12. E eu não vou falar sobre o poder da oração da igreja nessa vez. Porque todo mundo normalmente prega sobre esse texto. Atos 12, não vou ler inteiro não, só uma parte. Fala assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. E matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram de seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo, compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto é que logo no começo dele, a gente vê, logo no 2, fala assim: e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E depois, até aqui o versículo 10, Deus opera um milagre gigantesco para salvar Pedro. Ele faz com que Pedro levante, manda um anjo até lá, faz com que Pedro levante, os guardas que estão do lado dele nem acordam, fala aqui que tinha 16 guardas guardando ele, as algemas caem dos pulsos dele, ele vai, as portas vão abrindo na frente dele, e ele sai da cidade. Assim, é um milagre que, assim, a gente vê muitos milagres de Deus na Bíblia, mas é um dos grandes milagres de Deus. E ficar pensando, por que aconteceu isso com o Tiago e diferente com Pedro? Por que Tiago morreu sem nem ter chance de se defender, digamos assim, e para Pedro teve esse milagre tão gigantesco? Por que? Será que Pedro era mais santo que Tiago? Será que Tiago fez alguma coisa que aborreceu a Deus? E aí eu fui ver que não é nada disso. Deus tem um plano para cada um que a gente não tem que entender. Ele faz o que ele quer. E, se ele quiser, eu estou passando por uma aflição. Se ele quiser descer com fogo e consumir os meus inimigos todos, ele vai fazer isso. E se ele quiser me entregar nas mãos desses inimigos, eu vou ser aniquilado ali em 1 segundo, isso vai acontecer também. Porque Deus é soberano sobre a minha vida. Eu sempre digo que não é que Deus tem um entendimento maior do que a gente. Ele tem um entendimento diferente da gente. A gente não consegue entender as coisas que Deus faz na nossa vida. E eu não consigo pensar dessa maneira, de que Deus foi melhor com Pedro do que com Tiago. Porque tudo bem, Tiago foi morto, né? Foi lá, sei lá, foi decapitado, foi já espadando, não sei o que aconteceu. Só que eu acredito, né, que no segundo seguinte que ele morreu, ele foi pro céu. Ele saiu, até ele era perseguido, ele estava preso. Ele tinha que tomar cuidado onde ele ia, tomar cuidado onde ele pregava, o que ele pregava. Tinha que ter cuidado até onde ele ia dormir. E Deus livrou ele disso e colocou ele do lado dele, lá na glória. Será que Deus realmente abandonou Tiago? Eu leio esse texto e fico pensando também assim, servir a Jesus não é fácil. A gente vai servir Jesus, a gente vai passar por essas coisas. No mundo tereis aflições, ele mesmo disse.
servir a Jesus não é fácil. A gente, ainda mais hoje em dia, a gente vai passar por preconceito na escola, na faculdade, no trabalho. A gente vai ser chamado do nada de homofóbico, por exemplo, só porque a gente é evangélico. E o mundo inteiro vai vir com 1 milhão de pedras na mão para cima da gente. Só que Deus tem um plano melhor pra gente, que só Ele sabe qual que é. E que eu entendo, pelo menos, que é perfeito. Eu posso morrer, assim como aconteceu com o Tiago, eu posso ser liberto, como aconteceu com o Pedro, mas seja o que for, o caminho está na minha frente, eu tenho que aceitar, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Amém? Quem tiver com a Bíblia, abra por gentileza. Em Levítico. O Senhor me deu essa palavra ontem, durante o dia. E me fez entender que eu tinha que ler hoje aqui. Levítico capítulo 10. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E útil, né? Toda a escritura. Significa que dentro da escritura não podemos passear. Fora dela, não. Levítico capítulo 10, versículo 8. Diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Amém? O que me chama a atenção é que ele diz que isso é um estatuto perpétuo, tá? Entre as vossas gerações. Um pouco eu entendo de perpétuo, algo imutável, algo irrevogável. Tem muitas coisas que nós lemos no Velho Testamento, e porque não se encontra no Novo Testamento, eu acho que não tem vigor, não tem legalidade. Mas não tem por que repetir. Uma das coisas que nós sabemos, que alguns entendem, que lá no Velho Testamento, em número 18, quando Deus pega, até então, o dízimo não era uma lei, não era uma ordem, não tinha sido estabelecido como ordem, como mandamento. Mas quando chega no número 18, Deus pega aquilo que era um ato de adoração e estabelece como mandamento. O número 18 diz que ele que separou os dízimos e a oferta, e agora ele dá não só o mandamento, o estatuto, estabelece como lei, e ele repete 3 vezes no mesmo texto, no número 18, estatuto perpétuo. Aí ele explica, estatuto perpétuo, tá? Alguns dizem, não tem no Novo Testamento, vai revogar. Não tem por que repetir, porque já está declarado o estatuto perpétuo. Eu estava lá na Bahia, e me fizeram uma pergunta, porque houve nos grupos lá, o WhatsApp, um debate sobre alguns assuntos. E estava discutindo sobre lei. E quando ele estava discutindo lei, chegou um diácono e me disse: pastor, a lei foi revogada ou não? O que está no Velho Testamento tal. Eu falei simplesmente, para fazer uma pergunta: que lei? Ele falou: como assim? Que lei você está se referindo? Porque nós sabemos que na nossa sociedade existem leis criminais, leis civis, leis trabalhistas, e cada um milita na sua vigência, na sua linha. Um exemplo: a lei criminal não se cruza com a lei trabalhista, cada um tem a sua vigência, tem a sua linha, tá? E a pergunta é saber que lei se estou se referindo. Mas como assim, pastor? Existem 3 leis na Bíblia. Eu falo: como? Existe a lei cerimonial, existe a lei moral e a lei espiritual. Agora,
Se você mudar qual foi revogada, eu vou dizer bem claro, ó, a lei que foi revogada foi a lei cerimonial. Nós não precisamos mais matar cabritinho, ovelha, bode, não precisamos mais entrar no santo do santo, tá? Aí você vai lá em Hebreus capítulo 7 até o capítulo 10 de Hebreus, ele fala sobre esse assunto, mudou-se, o sacerdote mudou a lei. No Colossenses capítulo 2, versículo 8, versículo 16, ele diz, ninguém vos rede mais sobre esses assuntos, tá? Em dia de sábado, de lua nova, de sacrifício, não. Então, a lei cerimonial, a lei mosaica, foi revogada. Agora, a lei moral, não. Ele falou, qual é a lei moral? É o que está em Mateus, capítulo 5, quando Jesus, no versículo 17, diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu disse, não adulterarás, pois aquele que olhar e desejar já adulterou. Não matarás, aquele que odiar sem razão e estiver odiando já está sujeito a... E ele começa a repetir a lei moral, que é os 10 mandamentos, onde ele manda a gente honrar a Deus sobre todas as coisas, onde ele manda a gente não fazer nenhuma outra adoração, nenhum outro culto a não ser a ele, exclusividade a ele. Depois ele começa a estabelecer, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome em vão, não furtarás. Então é lei moral, porque se nós dizer foi revogada, então eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso usar o nome. Então essa lei é moral, onde confecciona o caráter cristão, onde a gente descobre que Deus estabelece, em primeira coisa em Israel, antes de dar qualquer outra lei cerimonial, a primeira lei que foi dada em Israel no monte foi a lei moral, onde Deus diz, eu quero primeiro fazer homens e mulheres de caráter. Deu para entender? Onde Deus diz, olha, você vai descobrir, antes de você vir aqui louvar, adorar, ou fazer qualquer sacrifício, você vai ter caráter, você vai aprender a respeitar teu pai e a tua mãe, você vai respeitar a mulher do próximo, você vai respeitar as coisas do próximo, você vai saber que eu não sou um Deus que levanta filhos que não tenha caráter. Então é a lei moral, quem concorda com isso? Depois é a lei espiritual, onde desde o Velho Testamento ao Novo estabeleceu que ele é o Senhor. Quem manda em Israel é Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e ele continua pairando e administrando todas as gerações. No livro de Ageu, quando ele profetiza a glória da última casa, diz, não tem mais. Essa é a aliança que eu fiz quando tirei vocês do Egito. O meu Espírito está no meio de vós. E é o Espírito Santo que vinha e regia sobre Sansão, Jeremias, os profetas. É a lei espiritual, onde está em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. Andar no Espírito. Então, meu irmão, Deus, ele não abre mão da sua administração. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Quem administra a igreja é o Espírito Santo. Quem dá dons à igreja é o Espírito Santo. Quem entendeu agora? Quem concorda? Essa lei não pode ser revogada. E nunca foi e nunca será. A lei moral não foi revogada. A lei cerimonial, essa foi extinta. Essa foi aniquilada. Agora, dentro da lei moral, aqui entra a questão de Levítico. Ele diz que tem que haver diferença entre o quê? Entre o santo e o profano. Entre o imundo e o limpo. Aí está a diferença. Eu comecei a ministrar algumas questões que hoje a igreja precisa descobrir, que a santidade de Deus não abre mão. Ser de santo porque eu sou santo. E aqui dentro desse texto nós sabemos que os filhos de Arão foram queimados, vivos. Eu não sei qual é a intervenção que os outros têm, mas Deus, logo depois de matar os filhos de Arão, fazer 2 torresminhos, porque levaram fogo estranho, tá? Ele estabelece essa ordem e declara para que não morrai. Dá-se entender, amado, que é o contexto do dia, é a questão em pauta, ou não? Dá-se entender no texto, porque a Bíblia só foi colocada em capítulos em 1555, por um monge Hugo. Até então, não havia capítulos na Bíblia, era um livro decorrido, era um livro sequencial, tá? Só foi colocado em versículo depois de 1555 em diante, tá? Mas até então, se você buscar o histórico da Escritura, era conhecido como livro da lei, não como Bíblia. Livro da lei. Então Deus estabelece essa questão. Então o texto é corrido, o texto não tem intervalos. Deu para entender? Então a pauta é essa. Ele está dizendo, ó, fogo estranho. Já viu alguém falar, fulano está de fogo? Não, o termo que o pessoal popularmente usa, quando vê alguém está embriagado, está de fogo. Fogo estranho. Tem muita gente que, ó, para se alegrar, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O reino é alegria e no Espírito Santo e paz. Eu não preciso da bebida. E quando diz nem vinho, nem bebida forte, não está falando do suco da videira.
Eu não estou falando daquele que não é fermentado, que não é alcoólico. Ele está dizendo aqui do que é alcoólico. Quando Daniel tomou a decisão diante do Senhor, uma das coisas que ele coloca dentro da decisão para se consagrar, para se santificar, em Daniel capítulo 8, ele diz que ele tomou a decisão em não se contaminar com os manjares e com o vinho que eles bebiam. Está dizendo? Esse eu não bebo, porque é alcoólico. Então nós sabemos que... Aí uma pessoa me fez uma pergunta lá em DC. Esse pastor, para se embriagar precisa de muito? Não. Faz assim, pega uma latinha de cerveja, toma e passa por uma Brix. Se você passar, então você não está embriagado, você está aprovado. Passa. Faz um teste. Toma uma latinha de cerveja e vai para o bafômetro. Se a tua carteira não for presa, eu mudo a história. Quem concorda aí? Quem tem a noção das porcentagens? É fato. Aí a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para minha glória. Aí o que vai passando, eu vejo maldade. Eu falei, é fácil, meu filho. Quando você for pegar a cervejinha, dá glória a Deus. Se Deus não te queimar, que nem fez o filho de Arão, eu não digo nada. Vai lá, levanta e diz, glória a Deus. Não faz que nem os outros cachaceiros, não. O santo. Sabe, querido? Diferença entre o santo e o profano. A palavra profanar é templo. Quando você contamina o templo. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Levanta a mão que é templo do Espírito Santo. Cuidado para não profanar o templo. Não saber que vossos corpos é templo do Espírito Santo? Não saber que o vosso corpo é moradia do Deus eterno? E aquele que peca contra o corpo, peca contra Deus? Sabe? Quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro aqui, levanta a mão. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos sacerdote real, e essa instrução é para os sacerdotes, tá? Nação santa, povo de propriedade. Povo do quê? Quem é propriedade aqui? Quem pode dizer, eu não vivo mais, Cristo vive em mim? Parece assim, meu irmão, esse corpo não lhe pertence mais. Você não entendeu ainda? Esse corpo não lhe pertence mais. Você agora tem um dono, tem uma escritura lavrada no céu, que você foi comprado corpo, alma e espírito. Deus não comprou sua alma no Calvário. Jesus não comprou só teu espírito no Calvário. Ele comprou o teu corpo no Calvário. Quem concorda? Então quem é a propriedade aí? Então fala, meu irmão, esse corpo bonitinho, cheirosinho, elegante, não lhe pertence. Perdeu o playboy. Tá? Lucas 9:3. Quem quiser vir após mim, nega-te. Toma a sua cruz. Manda não andar na carne, não andar no teu desejo, não andar no teu ego, não andar no teu eu. Manda você andar no espírito. Manda você andar na vontade de Deus. Então, quando alguém faz alguma coisa para a satisfação do seu corpo, não estou dizendo que você não tem prazer de ir para a praia, para o shopping. Tem coisa, amado, que não faz parte do divertimento. Não é essencial e é dispensável. Não tem para quê nem porquê. Não tem motivo. E Deus estabelece um ponto aqui. E dizendo, olha, santificai-vos, porque amanhã eu farei. E Daniel queria viver proeza. Daniel queria viver uma experiência. Então ele tomou uma decisão, quer dizer, eu vou me santificar. Eu não vou beber o que eles bebem. Eu não vou comer o que eles comem. Eu vou limpar o meu templo. Eu vou santificar o meu corpo. Apresentar vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Daniel entendeu isso lá no Velho Testamento. E tomou a decisão, eu vou santificar meu corpo. Eu vou dar lugar ao Espírito. Eu vou limpar o templo, porque ele vai varrer para que ele entre. E ali a minha vida não é mais minha. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E diz a Bíblia que ele tomou essa decisão. E prontamente Deus decidiu no céu com ele. E eu quero dizer a você, Deus quer decidir com você a tua vida hoje. Porque Jesus está voltando. E Apocalipse diz, aquele que é santo, santifica-te. Mas o que é sujo, suja-se. Mas aquele que é injusto, continue fazendo injustiça. Mas aquele que é justo, permaneça na justiça. Malaquias capítulo 3:18 diz o quê? E vereis outra vez a diferença entre aquele que serve
e aquele que não serve, entre o santo e o profano, entre o sujo e o limpo. E serão para mim um particular tesouro. Poupá-lo-ei como o pai poupa o seu filho. Sabe o que está dizendo? Você faz a diferença? No que você come, no que você bebe, no que você faz, no seu comportamento. Daniel fez a diferença. Sabe por que Daniel tinha revelações bombásticas? Sabe por que Daniel tinha uma intimidade, um relacionamento tremendo, ao ponto que naquele momento, naquele período, houve uma situação onde Deus deu um sonho a um homem, a um rei, e esse rei, debaixo de uma direção, foi Deus que provocou, tanto queria como realizar, e ele não queria contar o sonho para ninguém, mas queria que alguém interpretasse o sonho sem lhe contar. E os satrapos, feiticeiros, mágicos, magos, disseram, isso é impossível, não tem cabimento. Não tem homem vivo na terra que possa satisfazer o rei. O rei não tem ser vivente na terra. E o rei indignado mandou o quê? Mata todo mundo. Para que me serve vocês então? Eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e ainda a minha interpretação. Daniel ficou sabendo e fez a diferença. Deus quer que você seja a diferença na hora da morte e traga vida. Em todo o decreto, Esther fez a diferença. E a Bíblia diz, fala para o rei, tá, que eu vou entrar no meu quarto e vou falar com Deus dos céus. E ele me dará um sonho e a sua interpretação. E Deus não deu, meu irmão. Quando você santifica, você diz santo que eu sou santo, ele está dizendo que você não se contaminasse a coisa desse mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Ele já disse, não se aceita na roda do escarnecedor, não se detém na roda do pecador, tenha prazer da lei. A irmã ditou lei, qual lei que foi revogada? Não é a moral nem a espiritual, mas ele manda a gente andar no espírito, não andar na carne. Você está andando no espírito? Porque o espírito não vai ficar perdendo tempo com coisas que não edificam. O espírito não vai colocar você em rodinha, a não ser para orar ou interceder ou promover uma situação onde você venha gerar vida. O espírito não está mais para perder tempo. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar aonde você andar. Deus quer te usar, meu irmão. Quem crê nisso? Para mudar a história do teu bairro, mudar a história da tua rua, mudar a história da tua família. Mas para isso acontecer, nós temos que entender o roteiro. Nós temos que tomar decisões de nos separar, nos santificar e buscar o Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E eu vou me santificar. Colossenses 3 diz, fazer morrer a vossa natureza humana. Ele fala, toda a lista que está em Gálatas 5,16, ele fala, quando ele fala bebedice, glotonaria, facção, inveja, ciúmes, ira, porfia, ele fala, então aqui está uma ordem para ensinar aos filhos de Israel. Está tudo perpétuo. Nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós temos que ensinar essa geração o que é santificar. É não se contaminar com as coisas desse mundo. É não se contaminar com aquilo que os outros estão se contaminando. É hora de nos separar, como Daniel, e tirar tempo em oração, jejuar, buscar. Vai pro shopping, meu irmão. Toma sorvete gostoso. Bebe a Coca-Cola, que é uma delícia. Tá? Para que se meter com aquilo que não te leva a nada? E ainda querer santificar aquilo que Deus abominou. Onde diz, não é para fazer. Está tudo perpétuo. Deus me deu essa palavra, eu já ministrei na Bahia. Eu ministro porque eu ensino. E vou ensinar, sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Não vamos andar com os beatos, mas vamos andar consciente, culto racional. Meu corpo não é para ser depósito de lixo. Minha alma não é ninho de avestruz. Meu coração não é lugar de impureza. Meu coração tem que estar limpo, porque é do coração que produz, que procede todo o bom desígnio. A Bíblia diz que é do coração que sai a prostituição, a lascívia, não que contamina o homem que entra, mas é o que sai. E Provérbios 4:3 diz, de tudo que guarda o teu, porque daí procede fonte de vida. É com o coração que a gente crê na pregação e confessa com a nossa boca. Esse ano é um ano que Deus quer levantar a igreja a um patamar de amadurecimento, de discernimento, de conhecimento, de experiência. Eu creio que não haverá precedente. Quem crê nisso? Deus quer te tomar de uma tal maneira que você vai marcar a história da tua casa. Você vai marcar a história da tua família. Você vai ser o divisor de água, como foi Daniel na sua geração. Como foi todos aqueles que se santificaram, se covaram. Esther, quando ela foi requerer
para que Deus mudasse aquele decreto, ela não entrou de qualquer jeito. Ela foi todo mundo para jejuar e orar por 3 dias. Ela foi se humilhar, como Daniel foi jejuar e orar. Tudo Esdras foi levar o povo a uma vitória, a uma caminhada feliz. Esdras 8:21 diz que ele também pregoou: vamos nos humilhar, vamos jejuar, vamos nos consagrar. Diz a Bíblia em Atos, capítulo 13, que havia igreja, mas havia profeta e ministro, disse que assim, e eles estavam jejuando e orando, até que disse o Espírito, sabe o que eu entendo, amado? É hora da gente começar, e jejuar não é só deixar Coca-Cola, ou deixar a rapadura, não. Jejuar a tua vontade, jejuar a tua Deus para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável, é melhor do que a minha, melhor do que a sua, é melhor do que todos. A vontade de Deus é que nos leva a experiências marcantes. A minha, ela é meio controversa. Paulo diz: o que eu quero fazer, o bem eu não consigo. Romanos 7:14. Mas o mal que eu não quero, eu já fiz. Então a minha vontade é meio perigosa. Quer ver o que eu quero fazer, eu não estou conseguindo, o que eu não quero, eu fiz? Às vezes é contramão. A carne é contramão do Espírito. Guerreia. Se alguém está na carne, não é sujeito ao Espírito. Mas quem está no Espírito, não se sujeita à carne. E a carne é isso que você está entendendo aí agora. E nessa noite o Senhor me deu essa palavra. E mandou ensinar, e mandou falar. É hora de fazer a diferença. Sabe a sua palavra? É hora de fazer a diferença. Na rodinha, na sociedade, na faculdade, no colégio, na empresa, nos coquetéis, nas baladas. É hora de se apartar, é hora de se separar, é hora de se consagrar, é hora de entender que está tudo perpétuo. Eu não sei quem é o endemoniado que está querendo mudar o roteiro da santidade, mas Deus manda dizer: entra no capítulo 9 de Daniel e leia o texto todinho. 9, antes do capítulo 10, onde o anjo se apresenta a Daniel e diz: ó Daniel, muito amado Senhor, desde o dia que se aplicou teu coração em se humilhar e entender a Sagrada Escritura, foi ouvida e Deus mandou um anjo. Mas no capítulo 9, sabe o que ele diz? Ele narra o texto todinho dizendo: nós não demos ouvido aos seus profetas, não guardamos seus mandamentos, não cumprimos a sua lei, por isso que a ti é honra, mas a nós a coroa de vergonha. Ele repete mais de 50 vezes, é um texto de confissão, de quebra de compromisso, de obediência e santidade. Um povo insubmisso às autoridades, desobediente à palavra, e cada um faz segundo o seu nariz. Para mim não tem problema nenhum. Eu acho, a axiologia entrou no meio do povo e estragou a comunhão. Cada um diz: mas eu não acho assim. Você não tem que achar, não tem que pensar. Você tem que descobrir e conhecer. Por isso que Malaquias 2:7 diz: da boca do sacerdote deve derramar o conhecimento, e os homens devem buscar o quê? A instrução. Você tem que ter conhecimento. Provérbios 3:13: feliz o homem que acha sabedoria, adquire o conhecimento. Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de... porque tu, sacerdote, negaste a minha lei, eu te rejeitarei. Meu irmão, quem não estiver ensinando vai ser cobrado. Porque Deus deu ordem, como está tudo perpétuo, não só para não fazer, mas para ensinar para todas as gerações. Enquanto houver ser humano na terra e Jesus não voltar, é para pregar. Quem concorda aí? Quem não concorda, não tem problema, vai ficar pregando. E quem estiver ouvindo na internet, não se aborreça. Deus está falando. Sai dos coquetéis. E se apresenta, sabe, na sala do trono. Entra no Santo do Santo. Entra no Santo do Santo. Jesus está chamando a igreja uma comunhão, uma intimidade profunda. Isso só vai acontecer quando nós buscar de todo o nosso coração. Onde o nosso coração está 100% voltado para Ele. Não para viver o nosso prazer, mas para viver o projeto e o propósito de Deus nas nossas vidas. Receba aí em nome de Jesus. É hora de fazer a diferença. Muitas vezes vem a zombaria. Muitas vezes vem a zombaria. Quando vem do incrédulo, não tem problema nenhum não. A gente tira de letra. Mas quando vem de crente, a gente dá uma repreensão. Quando o crédito diz assim: você não bebe? Toma uma golinha. Eu falei: tá bom, faz assim, tá? Eu não vou te obrigar a tomar o café e a Coca-Cola. Você não me obriga a tomar o que você está bebendo. Tá? Eu não vou te obrigar a ir para a igreja. Então me obriga a ir para a macumba. Eu já bato de frente, sabe por quê? Não vem esfregar na minha cara que eu não estrago na sua. É, né? Agora, quando vem crente, eu digo: meu irmão, vai ler a Bíblia.
vai buscar conhecimento, vai dobrar teu joelho lá no quarto e vai testificar essas palavras, se é mentirosa, se é verdadeira. Porque a Bíblia diz que guia, o Espírito Santo de João 16:13 diz, quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Você quer saber se é verdade? Vai lá, faz que nem Daniel. Entra no teu quarto, fecha tua porta e pergunta, Senhor, eu estou errado? Se ele não responder, eu me calo. Porque ele vai falar contigo. E ele vai falar. Toda pregação que vem da palavra, o Espírito Santo testifica no particular. Quando há desejo, há interesse. Por isso que a Bíblia diz, e eu encerro com esse versículo, Provérbios 1:7. O temor é o princípio do saber. O temor é o princípio do saber. Só os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. O temor não é medo, o temor é o respeito, amado, e a reverência que eu tenho diante de Deus. A minha preocupação, se Deus está se agradando de mim, se Deus está se agradando do que eu falo, se Deus está se agradando do que eu faço, se Deus está agradando do meu comportamento. Isso é temor. Senhor, o Senhor está se agradando? É o que Davi, Salmo 139, encerra, Salmo 139, parte final, diz, sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mal, me ensina. Alguém que está preocupado, Senhor, já perguntou para o Senhor hoje, o Senhor se agradou de mim hoje? O Senhor gostou do que eu falei lá na minha firma? O Senhor gostou da conversa, gostou da prosa? O Senhor está me vendo, meu sentar, meu levantar, meu deitar? O Senhor está se agradando do meu comportamento? Porque a Bíblia diz, se o Senhor se agradar de nós, vai nos dar a terra, vai cumprir toda a palavra. E manda você apresentar teu corpo agradável a Deus. Você tem que se comportar não para agradar homens, mas para agradar quem? A Deus. Paulo em Gálatas 1:10 diz, procurei o favor dos homens? Procuro eu agradar os homens? Se eu agradasse os homens, não seria servo de Cristo. No Gálatas 4:10 diz, me tornei vosso inimigo por lhe dizer a verdade. Eu sei que pregações como essa, nem todos se agradam. Mas aquele que se agrada é aquele que tem prazer na lei. O justo tem prazer na lei. Ele não anda no conselho do ímpio, não se acende a roda do escarnecedor, não se detém a roda do pecador, antes do seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Ele tem prazer. Quando ele ouve uma palavra dessa, ele toma a decisão que o Daniel, eu não sabia, me perdoa. Quantas vezes, na minha juventude, fui para a igreja, quando eu ouvi o pastor Eibe pregando, eu falei assim, me perdoa, eu não sabia que eu estava errado. Eu não sabia que o Senhor não aprovava isso. Eu não sabia que o Senhor não concordava com isso. E comecei a tomar decisões. Conforme a prova veio vindo, ela se tornou lâmpada nos meus pés, no meu caminho. Eu calcei o evangelho e comecei, se eu não tenho comunhão entre o crente e o incrédulo, saí da igreja, fui terminar com a moça que não queria nada de igreja. Falei assim, me dá uma mulher que Deus quer dar comigo. Tudo aquilo que eu ouvi da palavra, veio me aborrecer, e ficar bravo, sabe o que eu fiz? Me perdoa, Senhor. Porque eu não sabia que o Senhor não aprovava isso. Mas agora que estou sabendo, eu estou me apartando. E assim tem sido a minha vida. E tem muitas coisas que eu estou descobrindo ainda hoje, com 50 anos, 30 anos de evangelho, e tem coisas ainda que eu estou descobrindo que eu preciso aprender. Que eu achava que eu não tinha problema, que eu não tinha... Não tenho. Mas quando vem a palavra, eu digo, opa, tem mais uma coisa que eu preciso ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... O filho permanece na casa, o pecado ou não. Quem quer ter estabilidade com Deus? Então ouça a palavra do Senhor. E vê o que Deus está dizendo para você hoje. De repente Deus está dizendo, deixa eu podar essa área aí. Está estragando a nossa comunhão. Porque eu quero te levar para uma comunhão mais profunda. Amém, igreja? Aplauda o Senhor.
Lembrando que sábado tem culto de jovens normal. Glória a Deus. Domingo já tem chá de cozinha da Marina e do Vitor. Domingo às 9, é 9? 9h15, reunião ministerial com pastores e presbíteros, dessa vez só. Não falaremos sobre as extensões. Mais algum recado? Não, né? Acho que é isso, né? Então tá bom. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Leva-nos em paz, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.